Então, boas-vindas a todos. Nós hoje vamos ter a apresentação do primeiro trabalho concluído nesse ano, que é o trabalho da Elzimar Fernanda Nunes Ribeiro, orientado pela Ana Maria Lisboa. E nós vamos começar com a Ana Maria, se ela puder falar algumas palavras sobre a pesquisa, e em seguida a gente passa a palavra para a Elzimar. Então, a Elzimar vem da minha área, área de letras, né? Também pesquisa sobre poesia, e ela escolheu esse tema, saudade, memória, e foi um tema assim que a gente não tinha assim muita bibliografia disponível, mas a gente buscou em vários lugares, né, Elzimar? Inclusive de Portugal e tudo, porque lá é um tema que aparece muito nas discussões, e reuniu esse tema dela com o que eu pesquiso, que é a questão do exílio. Seja o exílio de refugiados da violência, seja o exílio até o exílio em busca de trabalho, enfim, né? Então, que é o caso do Salim Miguel, Nur na Escuridão, que ele se exilou no Brasil em 1927, e o pai dele, né, ele tinha 4 anos, e eles vinham em busca de uma oportunidade de trabalho, de condições melhores. Então, assim, a questão do exílio é uma coisa que eu venho trabalhando, e o trabalho da Elzimar foi um trabalho muito rico, porque ela tirou licença completa da Universidade Federal de Uberlândia, deram uma licença de 1 ano, ela trabalhou muito e produziu muitos artigos, alguns já estão publicados, outros estão por publicar, então ela rendeu muito a produção dela sobre esse tema, os poetas brasileiros no exílio. Então, é isso que, mais ou menos, como eu gosto de trabalhar com poema, com poesia também, é um assunto que é muito caro para mim, foi muito bom trabalhar, e eu agradeço a Elzimar por ter me convidado para partilhar com ela essa pesquisa. E agradeço o PAC, mais uma vez, pela recepção das nossas propostas que têm acontecido, e tem sido muito gratificante, assim, porque eu acho que aqui é um espaço que, geralmente, o pós-doutoramento, as pessoas nem ficam sabendo o que os outros fizeram. E o PAC dá essa divulgação, as pessoas se conhecem, trocam experiências, e eu acho muito importante isso, não ficar trabalhos em gaveta, né? Então, eu agradeço muito, e então passo a palavra para a Elzimar, professora Elzimar da UFO. Obrigada, Obrigada, Ana. Ana. Pode falar, Ilana. Não, eu ia te passar a palavra, só isso. Tá certo. Eu vou começar agradecendo ao PAC pela oportunidade. Tem 3 pessoas essenciais que eu não poderia deixar de falar, que é a Ilana, a professora Ana e a Rô, que foram pessoas que me ajudaram muito, né, na estruturação de todo esse processo que é um pós-doutorado. Agradeço demais a vocês, que realmente foram aí essas facilitadoras, e a professora Ana, que me trouxe um material riquíssimo lá de Portugal, alguns livros fora de edição, e que não teria sido possível, né, fazer uma parte dessa pesquisa sem todos esses livros que ela teve a gentileza de enviar para mim, e além de todos os conselhos e toda a inspiração que ela traz. Eu vou compartilhar já a tela para a gente não... Se tiver problema, resolve agora. Queria que vocês me dessem o ok, se está... Tá tudo bem. Tá. Bom, então, esse é o título, ele não teve mudança, Brasil, Pátria em Trânsito. É um estudo do ponto de vista da hermenêutica e do imaginário, né, uma interpretação das imagens do que eu chamei de saudade em exílio, porque, na verdade, eu estou observando esses 2 fenômenos de forma interligada, né? A saudade, que vem mais do lugar da língua portuguesa, do lugar lusófono, e o exílio, que tem uma discussão mais universal.
Tá? A ideia foi, inclusive, dessa perspectiva de trazer alguns elementos que são muito fortes na cultura em língua portuguesa, né, e que estão na nossa poesia, e que não poderiam ser cobertos de forma tão pertinente sem o uso do termo saudade. Né? Eu peguei, na verdade, poesia e canção. A data que eu peguei de 68 a 80, mas no final das contas teve um corte que acabou ficando até 77, eu já vou mostrar para vocês. Então, aí tá, agradeço aqui, né, a minha instituição que me deu aí esse 1 ano de folga, e então foi realmente um momento de muito enriquecimento e muito estudo. Bom, o meu corpus, ele foi dos poetas, e também estou contando aqui o compositor como uma poesia, né? Poesia musical. Então, aqui eu tenho o Tiago de Mello, com 2 obras, é o único que comparece com 2 obras, os livros Faz Escuro, Mas Eu Canto, e os livros Poesia Comprometida com a Minha Tua Vida. O fato de ele entrar com 2 obras foi porque são 2 obras em momentos muito diferentes que ele experimentou em termos de exílio. Na verdade, o primeiro livro dele, que é lançado em 65, ele não é todo feito dentro daquela questão de um exílio político forçado. Uma das questões que eu observei enquanto a gente fazia essa pesquisa sobre os exilados no Brasil, é que a gente está pegando uma faixa ainda antes dos anos 80, quando nós ainda não temos ondas migratórias importantes para fora do Brasil. Depois dos anos 80, a gente sabe que vai começar uma onda migratória muito forte. Esses poetas, eles antecedem esse momento. Antes, porém, desse momento de exilados políticos, nós tivemos um momento em que a saída dos artistas intelectuais brasileiros, eles se dava por motivo voluntário, como parte de uma formação cosmopolita. Né? A gente teve isso acontecendo muito cedo, os nossos intelectuais pensadores costumavam ir para Portugal para se formarem. A gente tem lá a primeira canção do exílio, justamente essa situação, Gonçalves Dias estudando lá em Coimbra, e essa primeira saída do Tiago de Mello foi por um motivo relacionado a essa formação cosmopolita. Ele foi comadito cultural do Brasil, no ano de 1958, para a América do Sul. Então, ele já tinha trânsito na poesia, ele é um amazonense que sai de Barreirinha, ainda muito novo, que é a cidade dele, uma cidade pequena perto de Parintins. Com 9 anos ele vai para Manaus estudar e com 19 anos ele chega no Rio de Janeiro já para fazer o curso de medicina. Ele não se forma médico, ele se forma poeta, né? Ele entra em contato com vários poetas da época e no final das contas, depois de mais ou menos 8 anos escrevendo, editando poesia, participando de atividades culturais, sendo tradutor de poesia, ele consegue esse posto de adido cultural. Então, não é ainda aquele exílio no sentido de corte político. Na verdade, num primeiro momento, o livro dele vai registrar poemas que são poemas de descoberta do continente, de descoberta e intensificação da postura socialista dele, né? Ele vai se tornar amigo íntimo do Pablo Neruda, tradutor do Pablo Neruda e um grande defensor do socialismo e da visão de uma América do Sul socialista. E aí é lógico que em 1964 tem o golpe e um adido cultural com esse perfil não interessa ao regime, ele perde o posto no ano de 64 mesmo. Em 65 ele retorna ao Brasil e nesse mesmo ano de 65 ele publica o livro, e aí o livro já ganhou outra dimensão, né? Tudo que ele vinha escrevendo agora ganha essa adição de obras feitas nesse 1 ano, aí sim de bastante angústia do ponto de vista político. Então, quando ele sai, essa ideia de faz escuro, mas eu canto porque amanhã já vai chegar, ela já entra no mercado editorial brasileiro como uma das primeiras obras mesmo sobre a ditadura e sobre os exilados. Né? Inclusive, ele já vai ter alguns poemas de exílio. Mas ele fica aqui no Brasil até o AI-5,
ele publica, inclusive, outro livro, mas aqui no Brasil, e em 69 ele sai de novo por causa do AI-5, que aí as coisas já começam a ficar bem mais complicadas, né? A gente sabe, a perseguição amplia bastante, e aí ele vai para o Chile, onde ele tem vários amigos e fica muito bem ali, se organiza razoavelmente bem na vida naquele momento. O Salvador Allende chega, né, ao governo do Chile, e ele consegue um trabalho ali numa organização não governamental relacionada à reforma agrária chilena. E aí tem o golpe lá no Chile, em 73. E por toda essa trajetória do Thiago de Mello, né, inclusive pela sua intimidade com o grupo de Pablo Neruda, ele é preso. Ele é preso. Havia a possibilidade dele ser extraditado, e chegando aqui ele já iria direto para a prisão também. Ele conseguiu fugir, ele conseguiu uma rota de escape e chega em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires, ele vai, junto à ONU, pedir refúgio. Ele já tinha uma certa fama por causa dos seus trabalhos de tradutor e de poeta, e com isso ele consegue um asilo na Alemanha. Ele passa por França, Portugal, mas ele fica a maior parte do tempo na Alemanha. Ele consegue um posto de professor convidado na Universidade Gutenberg, na cidade de Mainz, e esse segundo livro, ele já é um livro totalmente desse exílio, dessa angústia, dessa análise de perdas e danos ao longo desse processo de quem agora se torna um refugiado, alguém que está em constante trânsito e não sabe bem como será o amanhã. O livro é lançado em 77, aqui no Brasil, e ele ainda não retorna, ele só vai retornar por volta de 79. Tá? Uma outra obra já bem lançada nesse momento também pós-AI-5 é o famoso disco do Caetano Veloso, Transa, que é o segundo disco que ele lança no exílio em Londres. Ele também teve que sair do Brasil. Ele foi preso logo depois do AI-5, houve alguma denúncia e ele e o Gilberto Gil foram presos. Depois de alguns meses presos sem nenhum tipo de denúncia formal, oficial, eles passam para uma prisão domiciliar, e o governo meio que, para poder pôr panos quentes nessa situação, porque eles já eram artistas muito conhecidos, muito famosos, fazem um acordo que eles deveriam ir para Londres. São convidados a gentilmente se retirar para não serem presos. Então, eles vão para Londres, e aí ele grava esse disco durante o ano de 1971, e ele é lançado em 72. Tinha alguns meses que o Caetano Veloso tinha acabado de chegar ao Brasil, ele não aguentou mais ficar em Londres, ele retorna, e o disco foi lançado alguns meses depois. E a outra obra é o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, um livro bastante conhecido, né? Esse livro foi escrito durante o ano de 75 e publicado em 76. Nesse ano de 75, Ferreira Goulart estava em Buenos Aires, mas nessa altura ele já tinha perambulado muito, porque o Ferreira Goulart tinha sido pego como um quadro do Partido Comunista. Ele tinha entrado no Partido Comunista como promotor de eventos culturais e acabou que foi entendido que ele era do Partido Comunista, então ele foi perseguido até mesmo antes do AI-5. Tá? Com essa história toda, ele entra na clandestinidade aqui no Brasil mesmo, e depois ele consegue sair para o Uruguai, e aí ele vai para a União Soviética, ele anda pela Europa, ele volta para Buenos Aires. Então, quando ele escreve esse livro em 75 e publica em 76, você já tem aqui um repertório pesado, né, de uma vida em constante movimento, em movimento contínuo e de contínuas perdas e rupturas. Tá? As outras obras que eu trouxe para o meu corpus, eles não colocam exatamente poetas em exílio, mas o tema do exílio em relação ao Brasil, principalmente porque, como eu disse, a gente tem esse tema como um dos elementos fundadores da brasilidade desde a famosa Canção do Exílio, que é o
poema mais parafraseado, parodiado, e aqui, nesse momento, ele também tem as suas paráfrases e as suas paródias, né, mostrando aí que realmente essa questão do exílio toca em algum ponto nevrálgico que importa ainda no imaginário brasileiro. Uma dessas obras é a Marginália 2, é uma canção que foi feita em parceria pelo Gilberto Gil e o Torquato Neto. Esse aqui é o disco, o álbum original onde foi lançada essa canção. Né? É um disco chamado Só Gilberto Gil, que é o segundo disco solo do Gilberto Gil e um dos grandes discos daquele momento impactante da Tropicália de 67, de 68 para 67 para 68, né? Então a canção foi composta em 67, foi lançada nesse disco em 68, e tem vários elementos ali que a gente já consegue perceber a Tropicália questionando o nacionalismo conservador que caracterizava a ditadura. Aqui embaixo é um álbum que faz uma coleção de canções do Torquato Neto. O Torquato Neto não era cantor, então não vai ter nenhum disco dele propriamente dito, mas são discos com letras dele interpretadas por outros músicos, né? Para quem não sabe, o Torquato Neto suicidou-se muito cedo. Agora, eu acho que foi 72, se não me falha a memória, acho que foi novembro de 72. Né? E ele teve um papel muito, muito importante naquele momento pós-AI-5, porque ele chegou aí para o exílio, mas ele retorna muito cedo, ele não conseguiu ficar lá, ele não produziu nada lá. E no seu retorno, ele vai tentar ajudar a organizar o que vai ser a geração da poesia marginal. Né? O outro livro, a outra obra é Canção do Exílio aqui, né? O título fica claro, aí o desejo de dialogar com essa questão da imaginação sobre o exílio, do Márcio Félix. O Márcio Félix ele foi um poeta e um editor muito importante. A posição dele como editor nos anos 70 é bem interessante, porque ele ajudou a editar a coleção Violão de Rua, ele ajudou a editar a revista Civilização Brasileira, a revista Paz e Terra. Depois ele volta com a revista que volta em 78, Encontros com Civilização Brasileira. Mas aqui, todas essas edições aí que ele participou foram sendo interrompidas, justamente por conta da ditadura. A coleção Violão de Rua foi interrompida muito rapidamente, né? Ela deveria ter saído um número em 64, não saiu, ela ficou só com os números de 62 e 63. A revista Civilização Brasileira foi interrompida em 69 e a Paz e Terra, se me fala a memória, uns 2 anos depois, 70 e 71. Ela foi um pouco mais, porque ela era uma revista ecumênica, né? Uma revista ecumênica, mas que logo se mostrou de oposição à ditadura, e aí também foi interrompida. Ele lançou um livro em 67, e 10 anos depois ele volta a lançar, e a noção de exílio é isso mesmo, essas interrupções, esses cortes, essas impossibilidades, essas portas fechadas, mesmo não saindo do Brasil. Nesse momento ele não sai do Brasil, ele saiu do Brasil antes, né, naquela mesma situação do Tiago de Mello, como formação cosmopolita, antes da ditadura, mas aqui ele fica no Brasil, é uma das pessoas que tenta ofertar ali algum tipo de resistência intelectual. Ele estava muito perto do Enio Silveira, né, que dirigia a Civilização Brasileira, e que tentava ser ali um lugar de resistência do pensamento de esquerda e da arte de esquerda. Depois de 10 anos ele volta a escrever, e você tem todo esse percurso doloroso, né, dessas interrupções presentes nesse livro. Por conta de estratégias aqui, gente, de apresentação, né, eu não vou falar muito mais dessas obras. Depois, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, mas eu vou focar nos poetas exilados por uma questão de tempo. É um corpus grande e são 2 campos assim, de teoria, então eu não vou voltar muito mais lá. Bom, sobre o exílio, né? Eu trabalhei a partir de 2 formas de tratar o exílio. Acho que uma delas é mais clássica, todo mundo vai reconhecer, que é a noção de exílio como quem sai de uma terra, a relação de alguém com a sua terra natal.
Então, segundo essa noção de exílio, a etimologia, que é uma etimologia proposta por Santo Isidoro de Sevilha, né? A partir do latim, seria ex solum, ou seja, saída do solo, aquele que sai, que deixa um solo, tá? É uma etimologia bastante clássica e ainda muito usada em muitos trabalhos. Quem melhor faz essa reflexão sobre a relação do exílio com quem deixa a terra natal é o Edward Said, né? Ele tem dois ensaios, né? Na verdade, não são duas obras, são dois ensaios muito interessantes. Aqui eu coloquei as datas de publicação e as datas da edição que eu usei, só para vocês se orientarem. As reflexões sobre o exílio, que é um ensaio que sai no livro Reflexões sobre o Exílio e Outros Ensaios, e o Exílio Intelectual, Expatriados e Marginais. Esse ensaio, ele sai em 93, né, mas ele só é publicado no Brasil em 2005. A questão aqui é os impactos principais que eu vou aqui fazer uma síntese, né? Uma coisa muito interessante é que o Edward Said ele coloca que o exílio é uma espécie de contraponto ao nacionalismo. Ele entende que é uma espécie de o oposto do que seria o nacionalismo, porque ele vai analisar como nos tempos modernos o exílio se torna uma estratégia de excluir da nação aquilo que por algum motivo o poder vigente não interessa. Então, ao poder vigente se dá o direito de fazer um corte e expatriar alguém de suas próprias raízes, né? Fazer esse arrancar, né? Tirar para fora de uma nação, de um sentimento. Agora, é óbvio que é muito interessante, né? Porque estamos falando de identidade, estamos falando de afetos, estamos falando de memória, e aí você vê a violência dessa intenção, né? E aí eu trouxe esse pedacinho, né, do texto dele que eu achei muito interessante, né? Muito pungente. Com o tempo, os nacionalismos bem-sucedidos atribuem a verdade exclusivamente a eles mesmos e relegam a falsidade e a inferioridade aos outros. E logo adiante da fronteira entre nós e os outros está o perigoso território do não pertencer, para o qual em tempos primitivos as pessoas eram banidas e onde na era moderna imensos agregados de humanidade permanecem como refugiados e pessoas deslocadas, né? E aí a gente sabe que principalmente a partir do final do século XIX para frente, à medida que se amplia a noção do Estado-nação, esse Estado-nação também cria elementos em que ele tira a possibilidade de certas pessoas serem consideradas parte da nação, né? O Agamben vai falar disso também de forma muito interessante, que é a questão de que eu instituo que supostamente é o nacionalismo que todos deveriam seguir, quem é divergente é tirado para fora, né? E aí, nesse sentido, não é nem necessariamente em termos de pensamento, pode ser por etnia, pode ser porque você tem uma língua que não encaixa naquele ideal de nação que o poder está tentando constituir, e a hegemonia está tentando se tornar una, né? Não mais apenas hegemônica, mas até mesmo una. Então, é óbvio que essa ideia de tirar a nacionalidade também tem a ver com remover direitos, né? Que passa a haver dentro da nação uma série de pessoas que possam ser consideradas removidas do universo do direito cívico, né? Eles não são mais cidadãos porque não têm mais a pertença à nação registrada. A vivência em contraponto que o exílio provoca uma outra ideia muito interessante que o Said traz, porque ele vai dizer, o problema do exílio é que ele não é um corte total, não é uma ruptura. A dor dele é justamente o que você ainda carrega em termos de memória e lembrança, né? Que a gente já vai começando a esboçar a noção de saudade. O exilado vive num estado intermediário, nem de todo é integrado ao novo lugar, nem totalmente liberto do antigo, cercado de envolvimentos e distanciamentos pela metade. Por um lado, ele é nostálgico e sentimental, por outro, um imitador
competente ou um pária clandestino, né? E aí você vê como ele fica no que o Agamben vai chamar de o limiar. Ele fica no limiar, ele fica, não é totalmente nem fora nem dentro. É o estranho no sentido mais visceral do estranho. O exílio intelectual, especificamente falando, o Said vai desenvolver nesse ensaio, né, que se chama Exílio Intelectual, e aí, nesse momento, é onde ele dá alguma abertura do que poderia haver, digamos assim, de positivo na experiência do exílio, que seria a percepção do exilado de que não há pátrias permanentes, né? O exilado tem e passa a ter uma noção muito forte da provisoriedade de tudo. Então, para o intelectual, o exílio, nesse sentido metafísico, é o desassossego, o movimento, a condição de estar sempre irrequieto e causar inquietação nos outros. Não podemos voltar a uma condição anterior e talvez mais estável de nos sentirmos em casa. Então, esse é um elemento que eu pude perceber muito claramente nas obras que eu estudei. O poeta exilado, ele não volta para o mesmo lugar. Ele não faz um regresso simples de, olha, saí de casa, voltei, a todo um deslocamento, não apenas espacial, mas um deslocamento existencial, um deslocamento de espírito do homem que foi para o exílio e de quem volta. Né? Há toda uma impossibilidade de fazer um regresso pleno. E aí nós vamos para a próxima etimologia, que ela é menos conhecida, mas tem sido mais usada modernamente, que não teria sido nada a ver com ex solum, lá do Santo Isidoro de Sevilha, mas um verbo latim exul, que, por exemplo, deu exit em inglês. É um movimento de sair, é um movimento de perambulação, de deambulação constante, né? Então, seria uma tradução para o português, algo como andar a ermo, perambular, sair. Então, necessariamente, o exílio não é somente em relação a eu deixar uma pátria. Ele é mais relacionado ao ato, ao movimento do abandono, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. E, nesse sentido, o Michel Blanchot, em 69, faz um capítulo do seu livro A Conversa Infinita, e esse capítulo se chama Ser Judeus, et Juif. Aqui eu estou usando a edição francesa e eu fiz a tradução que vocês estão vendo aqui. Ele faz uma leitura positiva em que exílio é nomadismo, regresso ao nomadismo inspirado justamente no exílio judeu. Ele não vai ver o exílio judeu como maldição, necessariamente, mas como bênção, porque ele vai interpretar a partir de Abraão, que recebeu a missão de sair, né? E aí aqui dá para vocês terem um pouco da ideia do que ele quer discutir. Se temos que partir e vagar, é porque, excluídos da verdade, estamos condenados à exclusão que proíbe toda morada? Antes, porém, não é que esta errância significa uma nova relação com a verdade? Não é também que este movimento nômade, no qual se inscreve a ideia de partilha e separação, afirma-se não como uma privação eterna de uma estadia, mas sim como uma forma autêntica de residir, de uma residência que não nos liga à determinação de um lugar, nem a fixação numa realidade fundada desde sempre, certa e permanente? Como se o estado sedentário fosse necessariamente objetivo de cada ação, como se a verdade em si fosse necessariamente sedentária. Então, o Blanchot argumenta fortemente a favor do nomadismo como o espaço metafísico que seria o espaço do poeta, né? Tem um outro artigo dele, um outro ensaio, em que ele vai dizer que o poeta ele é um exilado, ele é um estranho, ele não tem como não ser. E aí a gente percebe, a partir dessa ideia, a noção de que exílio é um outro modo de viver, um modo de viver em nomadismo que nos leva para um lugar mais autêntico,
um lugar em que nós não vivemos tanto na ilusão da possibilidade de que há uma morada onde possamos permanecer, que tudo vai estar sempre lá no mesmo lugar como sempre. É muito pelo contrário, é uma abertura para o fato de que há um devir, né? Há um constante movimento. O Jean-Luc Nancy, num artigo muito interessante chamado La Existência Exiliada, que ele falou numa convenção lá na Colômbia, em 2001, vai seguir um pouco a ideia do Blanchot, e ele vai dizer, então, que o exílio ele pode ser visto de forma ambígua, ele tem duas faces. Uma é o exílio como expropriação, que a gente já viu o Said falando ali, né? O exílio como corte, como ruptura, como alguém que te arranca de tudo. Mas ele vai lembrar que o exílio tem um outro lado, que é o exílio, é um asilo, né? Quem parte para o exílio, por outro lado, também ganha um asilo. Só que ele vai dizer que não adianta eu sair de uma pátria definida e achar que vou encontrar outra pátria definida, né? Porque eu também posso ser arrancado de lá e arrancado de lá. Haveria uma profunda possibilidade de encontro com o próprio de si, e aqui ele está pensando em Heidegger, né? Ele cita Heidegger, como próprio de si é o existir, esse sair. Então, o exílio não é uma maldição da existência, o exílio é a própria condição do ser humano existir, né? No sentido de que nós estamos sempre existindo na medida em que nós estamos abertos. Porém, nós temos algumas moradas, só que essas moradas não é nada que possamos possuir como próprio de nós, né? Eu tenho muito próprio aqui no meio da história. Não é nada que nós temos como propriedade, mas exatamente aquilo que não é próprio de nós é que nos dá essa abertura para fora, né? Para o além, que é a língua, o corpo e o estar com. A língua, a gente sabe como é impactante, né? Os intelectuais exilados geralmente buscam na língua morada, seja no sentido de ele guardar a memória da sua língua, ou seja mesmo no sentido de ele tentar encontrar asilo em outra língua. Os dois processos acontecem. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que o Ferreira Goulart se afirma em língua portuguesa, mas o Caetano ele vai tentar misturar o português com o inglês, tá? O corpo e o estar com aqui também é uma noção heideggeriana também, né? O Mitsein, o estar compartilhado, é o estar aberto para o outro em compartilhamento, não como mônada. Então, são todos lugares de abertura, porque o corpo também é a nossa abertura para o mundo, né? O corpo também é um lugar onde a gente faz os tráfegos, né? Entre o mundo e o espírito. George Agamben, também em 2001, depois esse ensaio foi traduzido aqui para o Brasil, em 2013, vai discutir a política do exílio. Ele também concorda com elementos do Jean-Luc Nancy, que o exílio ele é algo ambíguo. Só que ele não vai dizer, não é que o exílio seja pena e, ao mesmo tempo, direito. Ele é os dois ao mesmo tempo, porque quando se institui um exílio, se institui um refúgio, e ele costuma ser uma comutação de uma pena maior. Ou seja, desde antigamente, o exílio é uma comutação da pena de morte ou da pena de escravidão. Então, essa comutação que lança o homem no exílio faz com que o exílio esteja no limiar em que ele não é nem direito e nem pena. E então, ele vai ficar nesse umbral de indiferença, né, entre o externo e interno, entre exclusão e inclusão. Uma questão muito interessante da fala do Agamben, não sei, né, quantos aqui às vezes conhecem o Agamben, é uma tese importante que ele coloca, é que ele, mais do que questiona, né, ele nega a noção de contrato social. Né? Ele diz que não há um contrato social, e o que nós temos é que o poder soberano ele se investe de poder sobre a vida, né? Sobre as vidas, tanto como vida como bios, como vida enquanto zou, né? Esse controle da vida, esse poder sobre a vida, ou seja, esse poder de definir quem morre ou quem não pode ser morto,
morto, quem deve ser morto, quem eu posso matar sem cometer homicídio, ou quem eu posso sacrificar, ou quem eu posso matar, mas não sacrificar, que é o homo sacer, são elementos que configuram exatamente o poder, né? Exatamente o domínio, a jurisdição de onde aquele poder comanda. Então, aí é onde ele vai dizer que o exilado, ele traz esse elemento originário lá do início de quando se faz a estrutura do poder soberano. Então, por isso que aqui é uma citação dele. Para ele, o exilado, enquanto banido, aquele que foi banido, ele é a figura da vida em sua imediata e originária relação com o poder soberano. Tanto que ele vai ter uma questão muito interessante de ele dizer que o exilado, ele não mostra onde está o nacionalismo, ele mostra o que o nacionalismo não alcança. Ele mostra exatamente o que o Estado-nação não é capaz de alcançar, o que o Estado-nação não é capaz de dar em termos, né, e as pessoas imaginam, o Estado-nação vai prover direito, o Estado-nação vai prover refúgio, o Estado-nação vai prover segurança, mas e quando você é removido do Estado-nação? Aí você se torna alguém que não é cidadão de lugar nenhum. E aí fica muito claro como é antitético que se fala em direitos humanos, sendo que o que nós temos hoje, em termos de direito universal, direito internacional, nos leva a dizer que quem protege o cidadão é a nação. Você não tem outro ente. Né? A ONU não é um ente que faça proteção em termos de direito. Por isso que nós temos, em vários momentos, em vários lugares, uma série de pessoas que deslizam para fora do direito. Por quê? Porque eles estão fora de uma nação. E aí esse é o lugar, digamos assim, obscuro dos estados nacionais, né? Onde ele vai dizer que você volta a revelar a vida nua. Né? Aí lembrando que de banido, gente, vem a noção de bandido, né? Aquele que não pertence a lugar nenhum e é ameaçador. E também vem a noção de abandonado, que eu estava falando agora há pouco, né? O que está ao bando do monarca, ao bando do soberano, ou seja, o que está sob o banimento do soberano, né? Ele é o abandonado, ele está desamparado. Mas do ponto de vista que o Agamben coloca, esse estar abandonado do poder soberano dá uma liberdade enorme para esse banido, para esse exilado. Porque não é que se arranca dele a polis, como se poderia pensar, não, eu tirei, ele não está mais na polis, ele não está mais na política. Ele vai dizer, na verdade, ele está exatamente no lugar onde a polis é fundada. Então, ele é um ser super político que não tem pátria. E aí ele vai pegar esse termo super político, apátrida. Para ele é isso que o exilado é. Na verdade, o seu lugar de apátrida intensifica e deixa mais claro o significado político de um exilado. E é daí que a gente vai entender, e o próprio Agamben vai dizer disso, como é forte a potência da escrita dos intelectuais e artistas exilados. Exatamente porque eles ganham esse lugar que não está sob o poder soberano. Né? Eles não estão protegidos, mas eles também não estão sob o domínio. Né? Eles estão num lugar como que suspenso da soberania. Bom, aí eu vou para a saudade e vamos fazer alguns links aqui. Gente, tem dois campos de estudo da saudade. A saudade metafísica, eu não vou falar dela, depois se vocês quiserem perguntar, a gente pode comentar, também por uma questão de recorte, por causa do tempo aqui. Então, eu estou falando da saudade como patos, ou seja, como afeto, né, como paixão. Então, eu vou me concentrar. Inclusive porque esse elemento da saudade metafísica, eu trato dele com mais intensidade naquelas obras dos poetas que escreveram a partir do Brasil, porque aquela saudade, fica claro que ela é uma saudade metafísica, né? Eles estão no solo brasileiro, o problema não é que eles não saíram do solo. Mas aqui eu vou me concentrar nos que de fato saíram, e aí então vamos voltar aqui um pouquinho para o exílio do Said. A etimologia da saudade é muito disputada, né?
geralmente se tem ali, que ela vem do latim solitatis, que eu vou falar daqui a pouco, mas os etimólogos e pessoal que fica fazendo aí esses estudos, filólogos, eu estou sem água, estou começando a ficar meio ruim aqui, vocês desculpem. Os filólogos e etimólogos, eles vão observar que é meio estranho que solitatis tenha dado em saudade, porque o comum ali seria que tenha dado soidade, mas de onde teria vindo esse saudade? Né? Pelas normas filológicas da língua portuguesa, isso é meio estranho. E tem aí os que vão dizer que isso provavelmente veio de uma contaminação do árabe, suaidá. Nós temos na língua árabe esse termo, né, suaidá, que às vezes vocês vão ver escrito como suadá, vai depender aí de como é que é feita essa transliteração do árabe para o português. Suaidá, que no árabe é melancolia, naquele sentido grego mesmo, da bile negra, do sangue negro, naquela doença do fígado, que é realmente a depressão. Tanto que em árabe hoje esse termo é o termo usado para depressão. Ele veio mesmo de escuro, negro, né? Essa palavra ela é derivada da palavra que quer dizer negro no árabe, e teria sido uma tradução mesmo do grego para o árabe da bile negra, da melancolia, da depressão, dos estados depressivos. A relação entre saudade e melancolia, né, a gente vai conhecendo exatamente como uma das mais comuns, né? Normalmente as pessoas vão pensar na saudade como uma tristeza, costuma ser a imaginação mais comum sobre a saudade. E o exílio, de imediato, nos coloca nesse lugar, né? Que é o lugar da nostalgia, propriamente dita. Então, aqui eu trouxe essa fala do Said, que vai tocar bem nesse elemento melancólico. Ele, no caso o exílio, é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. Então, essa tristeza pela fratura entre o eu e o lar seria, em língua portuguesa, a saudade, a expressão da saudade, né? Mas a saudade não fica só nesse lugar, é por isso que aí a gente vai vendo como, às vezes, é mais complicado falar sobre ela, porque ela não é só nostalgia, ela não é só longing for a home, né? Ficar esperando, aguardando para voltar para casa, ou não é só missing someone, missing you, né? Sentir falta de você, sentir saudade de alguém, sentir saudade de um tempo. É porque, a partir do latim, solitatis, a saudade tem um lugar que é o lugar do isolamento, da solidão, que também é uma forma de tristeza, mas tem aqui algumas coisas a mais em termos de significância, né? A solidão, o isolamento, o abandono seriam outros elementos relacionados à saudade, mas aí a gente já vai pensar que a saudade, então, é uma experiência da soedade, como diz Pinheiro. Ramon Pinheiro, gente, ele é um escritor, um pensador galego, porque são as duas línguas que usam o conceito de saudade, o português e o galego, só que o galego ela é soidade, tá? Ela é soidade, para nós ela é saudade. Que é o sentimento da própria singularidade, ou seja, o sentimento de perceber que há uma unicidade, uma singularidade do ser. O ser se percebe cortado, rompido, solitário, né? E único. Não é necessariamente algo negativo, como eu vou começar a trazer aqui. Eu trouxe, porque eu acho que fica aí melhor a gente ver em termos de imaginação, uma cantiga medieval. Essa cantiga medieval é a primeira cantiga medieval que nós temos a palavra saudade registrada. Tem outros textos que registram a palavra saudade, mas esse aqui é o primeiro em poesia. Do ciclo das barcas novas, é um ciclo de barcarolas de João Zorro, que fala sobre o evento em que Dom Diniz manda fazer várias barcas e colocar
na Extremadura portuguesa, que nada mais é do que Lisboa, na Ribeira de Lisboa, porque Dom Diniz está começando a fazer ali uma ampliação da navegação comercial de Portugal. Ainda não estamos nas grandes navegações, não é isso ainda, mas já é Portugal assumindo um papel de navegação a partir do poder real. Então, eu trouxe esse poema porque ele vai trazer aqui, registrado sua idade, como vocês veem, né? Ainda não estamos na saudade, estamos na sua idade. E essa pequena cantiga coloca os elementos principais da saudade, mas de uma outra perspectiva, não de quem sai, mas de quem fica, né? A moça que fica, que é a pessoa do poema, a pessoa poética, diz: mete ao rei barcas no rio forte, quem amigo há, que Deus lhe mostre. Alá vai madre, onde eis sua idade. Mete ao rei barcas na Extremadura, quem amiga há, que lhe o aduga. Alá vai madre, onde eis saudade. Então, o rei colocou as barcas e precisa colocar marinheiros ali, e não é uma questão de quem quer ou não quer, né? Ele comanda, e os amigos, né, os namorados, os amantes, os homens saem, as mulheres ficam, e ela lamenta, né, e ela reclama com sua mãe, né? Então aqui você tem exatamente essa noção da solidão. Então a saudade é uma experiência de uma solidão, e não necessariamente essa solidão é só de quem parte, essa solidão também pode ser de quem fica. Então, a solidão é o experimentar o isolamento, a percepção, o afeto do isolamento. Por outro lado, essa singularidade te coloca num lugar diferente, vai nascer a consciência da diferença. Porque o que nós temos aqui? Nós temos um jogo afetivo amoroso, né? O poema é um poema dedicado a um amigo, a um amado, né? Só que esse afeto, esse amor, está à mercê do poder régio. Quem vê todo o ciclo dessas cantigas, que são 7 cantigas, vê claramente essa história dessa mulher que lamenta a partida do amado. E então o afeto está sob o controle do poder régio, né? Ele quem diz se pode ou não pode, quando os amantes se encontram, quando eles não se encontram, quando ele volta para casa e eles podem saborear da ribeira, ou quando eles estão separados. E aí, na cantiga logo a seguir, ela diz: os meus olhos e meu coração e o meu lume foi-se com o rei. E aqui fica bem claro que ela sabe que é o rei que está arrancando dela a sua possibilidade de felicidade, de realização amorosa, de alegria. Então ele abre uma divergência, na medida que você se coloca como diferente, como você se percebe como singular. E é por isso que o Manuel Patrício vai dizer que a saudade, portanto, ela é um pensamento emocional. Ou, como ele diz, a consciência saudosa, ela é afetiva. Ou seja, é um pensamento, é uma consciência tomada pelo afeto. Ou seja, está naquele lugar que não é a divisão entre razão e emoção. A saudade está nesse intercâmbio entre o que é afeto e o que é capacidade de reflexão e autoconsciência. Daí também advém a esperança de alteração ou transformação, né? Exatamente desse olhar divergente. A saudade inclui a esperança, e por isso a lembrança visa também o futuro. Ou seja, a saudade, nesse sentido, é por isso que ela não se resume à nostalgia, ela não é focada só no passado, ela é focada no futuro. Por exemplo, aqui ela pensa que Deus o aduga, que Deus aduga é trazer, que Deus o traga de volta, que Deus traga meu amado de volta. Então, tem uma expectativa que se relaciona ao futuro, com o regresso, com o retorno. A gente lembra que o exílio, ele também tem essa possibilidade de ser pensado como um ciclo. Eu saio, eu retorno, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente viu aí o pessoal que retornou logo depois da anistia, essa narrativa do retorno é muito forte. Portanto, a lembrança da saudade, ela abre uma ponte entre passado, presente e futuro, né? E é por isso que a saudade, ela é uma experiência que não é só de espaço como exílio, ela é de espaço e tempo, ela é espaço temporal. E aqui,
o Patrício vai falar exatamente sobre essa consciência, né? A consciência tem mesmo a possibilidade, no mesmo ato experiencial, viver e correlacionar a ordem das coexistências, que é espaço, e a ordem das sucessões, que é o tempo, antecipando saudosamente o momento presente no futuro, ou seja, neste momento eu já tenho saudades do que está a acontecer. Isso é algo que nós todos, acredito que já experimentamos. No exato momento em que você está vivendo um instante que você sente que é de profunda felicidade e alegria, você já tem saudade naquele momento no presente. Você já projeta a saudade, né? Então, aí a gente percebe que a saudade ela não é algo que se foca no passado, sobre o que foi, como um elemento fechado, mas ela é definitivamente sobre o devir. Ela também não é sobre porvir, né? Ela não é sobre o futuro, mas sobre uma coexistência, né? Da ordem das sucessões, em que o espaço passa a ser subordinado ao tempo. E, a partir disso, também a gente tem a fala do Lourenço, né? O Lourenço ele chega a falar que a saudade é um complexo passado-presente que busca redimir o tempo. Aqui é uma fala dele: a saudade descida do coração do tempo para resgatar o tempo nosso pessoal ou coletivo. É como uma lâmpada que recusa apagar-se no meio da noite. Então, a voz saudosa do exilado, ela é uma voz com possibilidade de divergência, ela é uma voz com possibilidade de ver o que não está lá, mas ver para o futuro. Nesse sentido, é que eu percebo que esses poetas exilados, né, o que eu fui percebendo enquanto eles foram escrevendo, eles não vão apenas pensar no passado aqui no Brasil, mas eles vão reinventando possibilidades de Brasil, inclusive porque quando eles escrevem, né, no momento em que eles escrevem, o Brasil ainda está sob um ideário de um certo nacionalismo que tende a arriscar, né, todos os cidadãos que não concordam com uma certa política governamental. Então, a partir desse ponto de vista da voz divergente, da singularidade, a gente percebe que a saudade abre a possibilidade da resistência, né? Não é apenas um lamento, ai, como eu não posso voltar. É um pouco mais amplo, né? E aí eu trago aqui para começar o Tiago de Mello, né? Agora eu já vou comentar ele. Bom, o Tiago de Mello, o que é que eu tenho aqui como conclusões para passar para vocês? Eu falei que ele é amazonense, mas a maior parte da juventude dele, a poesia dele nem transmite nada disso. Ele fazia uma poesia extremamente filosófica, metafísica, em que o espaço entrava exclusivamente como representação dos afetos e das ideias. Ele não tinha qualquer marca da Amazônia na obra dele, e isso já tinha sido, inclusive, observado desde o começo. A partir da experiência do exílio, é que, de repente, ele começa a tomar consciência dessa identidade e dessa natureza amazonense, ou seja, ele começa a se tornar o poeta ambiental que ele viria a ser a partir dos anos 80, na experiência do exílio. Quem conhece o Tiago de Mello sabe que ele vai ser um dos primeiros poetas ambientais, um grande ativista pela preservação da floresta amazônica e dos povos ribeirinhos e do modo de vida dos povos ribeirinhos. Não é só sobre a natureza, mas é sobre a paisagem humana na Amazônia, que o Tiago de Mello vai aí se dedicar desde os anos 80 para frente. Essa chave de virada acontece no exílio, e aqui eu trouxe dois momentos. Um que ainda é um encontro pessoal, né, subjetivo, com a sua identidade natal, que não é o Brasil em si, mas Barreirinha, o Amazonas, né? Isso aqui é um poema que está lá naquele primeiro livro, Faz Escuro, Mas Eu Canto. Na verdade, é o poema que abre o livro, e eu estou aqui cortando porque é um poema longo. Vem da terra dos barrancos o jeito doce e violento da minha água, da minha vida, esse gosto da água negra transparente. Carrego um grito que cresce cada vez mais na garganta, cravando o seu travo triste na verdade do meu canto. Canto molhado e barrento de menino do Amazonas, que viu a vida crescer nos centros da terra firme, que sabe a vinda da chuva pelo estremecer dos verdes e sabe ler os recados que chegam na asa do vento.
mas também sabe o tempo da febre e o gosto da fome. Nas águas da minha infância, perdi o medo entre os rebojos, por isso avanço cantando. É um trecho desse poema, que é uma espécie de manifesto em que o poeta muda totalmente a sua estética, de um poeta metafísico. A partir desse poema ele se torna um poeta de plataforma social, né? Ele passa a ser um poeta bastante engajado com os elementos sociais. A gente percebe aqui como a experiência do exílio acentua a lembrança, marca a lembrança justamente por aquilo que não é o que o ser deixou para trás, mas aquilo que não pôde ser arrancado dele, aquilo que lhe de fato já essencial e não pode mais ser expropriado, tem como ele ser expatriado desse Amazonas que ele traz com ele, e que faz um projeto de vida, faz um projeto de poesia, né? Faz um projeto para o futuro, faz com que ele reformule, né, o seu modo de querer viver e escrever poesia. Alguns elementos aqui, inclusive, são muito singulares, em termos de mostrar aquilo que eu estava falando, a saudade como experiência da soedade, né? Que são as referências específicas à questão ambiental ali de Barreirinha, né? Barreirinha é uma cidade, como o nome coloca, é uma cidade construída numa área alta do rio Andirá, então no meio de várias áreas alagáveis ali é uma área mais alta e a gente percebe isso aparecendo, olha, canto molhado e barrento de menino do Amazonas que viu a vida crescer nos centros da terra firme, né? E tem alguns outros momentos em que ele vai falar exatamente disso, do barranco, da água que enche e volta, de você saber conviver com a própria vida ribeirinha, ou seja, a própria vida ribeirinha passa a ser aí a imagem do que ele quer enquanto poesia, enquanto poeta, né? Então, os rebojos, para quem não sabe, são aqueles redemoinhos que dão no meio do rio que te levam, né? Eu sou daqui de Goiás, na fronteira com Minas, eu fui ver praia já muito grande, a gente conhecia o rio, então a gente ia nadar no rio e a gente sabia que a mãe já falava, filha, cuidado que ali tem rebojo, ó o rebojo, falava assim para a gente, ele te leva, né, que é onde você tem ali as pedras fazendo um desenho dentro do rio que pode te fazer perder o controle. Então, para quem entra nesse rio que é profundo, que é rico, que ao mesmo tempo também algo a ser respeitado, a vida passa a ser algo que pode ser enfrentado de peito aberto, né? E aqui nós já temos um outro poema da fase dele na Alemanha. A gente vai se encontrar. Vai demorar, mas aprendo devagarinho a chegar. Como dói saber amar. Canoa no rio escuro, dança em meu peito encardida lamparina da esperança. De repente abro as narinas do vento, querendo achar o cheiro da marinara, cupuaçu recendendo o tambaqui no alguidar. Água de tempo correndo, na madrugada de estrelas a gente vai se encontrar. Então aqui vocês veem essa imagem da saudade como água que escorre, não como um tempo parado ou um tempo fixo, estático, foi, passou, está lá, não. O tempo vai e volta. Então se o tempo vai e volta, a gente vai se encontrar, né? Você tem essa possibilidade de uma transformação, de uma alteração, e há essa abertura, portanto, né, para essa canoa que vai, né, no escuro a canoa vai levando essa lamparina que é a esperança. Então aqui vocês veem que a saudade gera esse complexo de dor, tristeza e esperança e resistência ao mesmo tempo. Por isso que ela não é só uma melancolia, ela não é só um sentimento de perda. O interessante é que os poemas do Tiago de Mello, muitos deles têm esse tipo de nota que eu estou trazendo aqui para vocês agora. São notas em que ele faz como que um diário de viagem de exílio. Nos 2 livros dele aparecem vários poemas, principalmente nos poemas mais relacionados ao exílio costuma aparecer essa nota. Aqui a gente tem O Reno Escorrendo Sujo, 1975. O contraste, lembra do que o Said estava falando, a questão do contraponto.
diante do reno que escorre, ele enxerga o Amazonas, e isso vai ser muito importante nesse segundo livro. Nesse segundo livro, o Tiago de Mello, em outros poemas, vai observar a degradação ambiental do Reno, que na época era conhecido como a cloaca da Europa, era um rio morto, um rio que tinha sido jogado tudo quanto é tipo de veneno, seja de agrotóxico, seja das indústrias pesadas que tinha em toda a sua margem, seja das inúmeras cidades, porque o Reno ele é cortado, né, por cidades ali, a partir do momento que ele deixa as montanhas, que ele entra ali no centro da Suíça, em Basileia, ele é uma das áreas mais industrializadas do mundo. Então, ele também vai fazer bastante esse contraste, né? Porque na visão desse caboclo, como ele se chama, né? A visão desse cantador caboclo, o que era a utopia ou o projeto desenvolvimentista de vamos desenvolver a Amazônia rumo ao progresso é uma distopia, né? Porque ele se angustia com essa possibilidade, né? O Amazonas futuramente ser o Reno. Nós temos justamente que buscar evitar, precisamos de outros projetos. Então, a partir desse momento, ele começa a ter essa visão ambiental que vai se tornar quase que uma missão a partir dos anos 80. Tá? Vou passar para o Caetano Veloso. Aqui eu trouxe duas das canções, a 9 out of 10, quem não conhece esse álbum, ouça, porque vocês estão perdendo muito. Isso aqui é simplesmente uma obra-prima da música brasileira. A 9 out of 10 é a segunda obra do disco Transa, a segunda canção, né? Ela traz quase toda a letra em inglês, praticamente, vocês estão vendo aí, né? E só tem a palavrinha vivo, em português, muito vivo, muito vivo. É uma delícia, eu fico escutando aqui mentalmente, né? E quem conhece, acho que escuta também. Basicamente, sobre o que é essa canção. Quando Caetano e Gil foram morar em Londres, eles escolheram morar em Portobello Road, que é um bairro, quer dizer, eles escolheram morar em Notting Hill. Portobello Road fica lá em Notting Hill, é uma rua que tem lá, uma avenida onde acontece uma feira. Hoje, Notting Hill, o pessoal vai lembrar daquele filme da Julia Roberts, coisa e tal, mas esse bairro, nos anos 70, ele era um bairro de imigrantes caribenhos e operários ingleses. Nos anos 60, lá teve um monte de conflito racial. O pessoal começou a sair na rua, os jovens, né? Vários jovens racistas começaram a sair nas ruas atacando os imigrantes caribenhos no meio da rua, quebrando loja, quebrando casa, jogando pedra na cabeça de pessoas. E a polícia... tipo, não é comigo, né? Não me chamem para isso. Foi uma grande confusão, e aí, no final das contas, né, um dos resultados foi que a Inglaterra reduziu a quantidade de imigrantes que podia vir para a Inglaterra, né, como se os imigrantes é que fossem os responsáveis. Também foi um momento que deu um grande impacto, né, que nessa época a Inglaterra, o Império Britânico, tentava se vender como multicultural, multiétnico, e aqui deu um impacto bastante grande sobre essa imagem, essa propaganda do governo britânico. Então, quando eles escolheram morar em Notting Hill, era justamente pela proximidade com essa comunidade afro-caribenha, principalmente de jamaicanos, para se sentir um pouco mais na Bahia, um pouco mais em Salvador. Então, eles vão, em vez de ir para os grandes bairros ali, né, mais seguros, mais confortáveis, eles preferem estar mais próximos. E aí tem um momento que ele vai andar, né, por Portobello Road, ele começa a ouvir o reggae. O reggae estava ainda fora do mainstream, estava fora do mercado grande de música, ele era ainda uma música de jamaicanos, de caribenhos. E aí essa música é famosa, porque teria sido a primeira que marca, né, a presença do reggae, mas ela é mais interessante por outro momento, Caetano já começar a procurar no exílio aquilo que lhe traz
uma memória e um pertencimento, e ele não vai achar isso nos museus. Ele disse que enquanto ele ficou lá, no exílio, ele não conseguia ir para teatro, para museu, para nada disso. Então, ele entrou em depressão, ele fala isso no livro dele, Verdade Tropical, e o reggae, vocês podem ver que aqui vai ter o condão de fazer com que ele se sinta livre, vivo, né? I'm alive, muito, muito vivo, né? Com o som da música, algo como batendo na minha barriga, na barriga-ventre, né? Barriga-ventre, aquela vontade de rebolar que tem no reggae, que tem no samba, aquela vontade de se mexer, aquela música que é também uma música corporal e que tem um elemento do sagrado corporal da cultura africana. Então, ele começa a aliar-se aos outros exilados, que são os exilados imigrantes, né? Ele começa a se colocar nessa relação com eles. Né? Eu vou passar rápido só por aqui, que essa é uma das mais lindas canções, It's a Long Way, ela abre a segunda parte do disco, começa com a referência aos Beatles, né? Olha, ele tá na Inglaterra, e ele era um grande admirador dos Beatles, mas aí ele já começa a ir para uma questão mais de... do gospel, do negro gospel americano, né? You are not that strong, my lord. You know we ain't that strong. Ou seja, nós não somos tão fortes, meu senhor. Você sabe que nós não somos assim tão fortes, né? Eu ouço minha voz entre os outros no romper do dia. Hey brothers. Então, os cantos gospel entram aqui nessa inspiração. E esse é um momento interessante, né? Ele se acha entre a marginalia, para citar lá o texto entre a marginalia, lembrando que o conceito inicial de marginalia é justamente aquelas escritas que vão na margem dos manuscritos medievais, né? Aquilo que está na margem muitas vezes acabou se tornando tão rico ou mais importante quanto que está no centro. Então, essa visão a partir da margem, né? Aí ele vai fazer algo que ele faz o disco todo, e eu tinha que trazer pelo menos 2 exemplos aqui, que é intercalar as falas dele, as letras que ele faz em inglês, com letras de outros artistas brasileiros. Esse aqui é do Zé do Norte, O Zóio da Cobra Verde. Hoje foi que eu reparei, se eu reparasse há mais tempo, não amava quem amei, que foi um baião muito famoso no Nordeste, Saudade, meu bem, saudade. E, claro, uma citação do Caymmi, né? No Abaeté tem uma lagoa escura rodeada de areia branca ou de areia branca. Então, você vê que ele transita, né, o tempo todo entre os elementos que supostamente, por serem marginais, por serem os banidos, os bandidos, são os que trazem o novo, que trazem a abertura, que trazem o diferente, né? E aí... essa lagoa escura rodeada de areia branca tem várias interpretações. A Lagoa da Abaeté é considerada uma lagoa encantada, mas uma possível interpretação é que é a própria saudade, né? É a melancolia rodeada de esperança e resistência. Terminando o Ferreira Goulart. Gente, só de a gente ver aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, porque não tem tempo, mas é visível a diferença de personalidade poética desses escritores, né? A gente bate o olho, a gente identifica, né, como cada um tem tem a sua estética específica. E o Goulart, que vai entrar com as Memórias de São Luís, né? No Poema Sujo, é um longo poema que ele compõe, como eu já disse, em Buenos Aires, e de repente a infância vem para ele. Ele diz que a ideia do poema veio para ele de uma vez, né? E vem a infância, e mais que infância, vem uma espécie de trajetória. É um poema que ele vai pensar, entre outras coisas, sobre a trajetória de vida dele, e a trajetória de vida de uma cidade que representa o Brasil, né? Eu vou escolher um deles para ler um pouco mais, e eu vou escolher esse que é mais, digamos, coletivo, que ele está falando sobre o bairro da Baixinha, né? Uma baixada, uma baixada de manguezal lá em São Luís, um bairro operário, um bairro também que tem lá seus inferninhos, e mostrar um pouco aí essa memória que vem não dos lugares hegemônicos, São Luís, as praias lindas, e ver, não, ele está buscando outro olhar.
E daí pode dizer-se que a noite na baixinha não passa, não transcorre, apodrece, porque são as imagens de mangue, né? Numa coisa que apodrece, tomemos um velho exemplo, uma pera. O tempo não escorre nem grita, antes se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem, mas tão sem velocidade que em lugar de virar luz, vira escuridão. Então esse tempo, essa impressão de tempo estagnado, que tem essa estagnação do mangue, e que tem a estagnação do que não transcorre. Para tudo que ele viveu nesse momento, depois de vários anos na clandestinidade, acho que a gente consegue entender bem porque essa sensação de um tempo que não corre, essa angústia de um tempo que não passa, né? Que ele vai tão devagar que ao invés de virar luz, né, o tempo em relação com a luz a gente sabe aí do Einstein, da teoria da relatividade, aqui ela vira escuridão. O apodrecer de uma coisa de fato é a fabricação de uma noite, né? Ou a melancolia. Seja essa coisa uma pera no prato, seja um rio no bairro Operário. Por que a pera, gente? De onde a pera veio aqui? Para quem não sabe, o Ferreira Goulart também é um artista plástico, e ao se referir à pera, essa pera que representa o que é muito comum nas obras de arte plástica, que é o que a gente chama de natureza morta, a representação da natureza morta, que era, início, um treino técnico, né, para o pintor. Quando a gente vai fazer um curso de pintura, eles nos dão ali para a gente começar com alguns objetos na mesa, põe ali uma maçã, uma pera, e você faz alguns treinos. Depois, principalmente no barroco, os quadros de natureza morta passam a representar a questão da fugacidade da vida, da temporalidade. Por isso que ele faz essa questão da pera, tá? Uma representação, uma fala sobre o tempo e sobre a meditação poética sobre o tempo. Só que aqui nós não estamos vendo uma pera, né? Nós estamos vendo um bairro, nós estamos vendo também uma vida em uma coletividade que estão parados, estagnados nesse universo histórico do ano de 76. Então, o apodrecer de uma coisa, de fato, é a fabricação de uma noite. Seja essa coisa uma pera no prato, um rio num bairro operário. Daí porque na Baixinha, duas noites metidas, em uma na outra. A noite suburbana, sem água encanada, que se dissipa com o sol. E a noite subhumana, da lama que fica ao longo do dia estendida como graxa por quilômetros de mangue. Então, dessa forma bastante sutil, mas o suficiente para a gente compreender, né, ele traz a questão dos problemas sérios de desigualdade, miséria e pobreza no Brasil, que é o que, em primeira mão, o levou para o exílio. Tudo isso é o motivo pelo qual aqui ele fala combatente clandestino, aliado da classe operária, meu coração de menino. Então, esse livro também é sobre essa trajetória. E uma pergunta muito sincera que ele se faz naquele momento, dizer, valeu a pena? Justifica-se eu ter perdido tudo por essa luta, né, em função dessa empatia, desse compartilhar, né, dessa sociedade que aceita a desigualdade, até acha normal colocar tantos na margem, né? Agora, vale falar que ao longo do livro, isso aqui é tudo bastante rico, então ao longo do livro, em vários momentos, o mangue também é lembrado, né, sugerido como berçário, tá? Lá do mangue também você tem o começo, o início da vida. Então, essa lama aqui também, em outros momentos, se sugere que ela pode vir a ser base de uma nova vida, né? Tem um momento lá que ele, inclusive, fala que a barata foi mais útil do que vários objetos ali que estavam ao redor, porque a galinha comeu a barata. Então, a questão da continuidade ao ciclo da vida. Então, a barata está sendo mais útil do que muita coisa do que a rosa, me lembrei. A barata é mais útil que a rosa, porque a barata está servindo a vida ali naquele contexto, né, que ele constrói. Bom, pessoal, aqui estão as minhas referências e eu quis trazer essa fala de uma moça chamada Cristina Marciel, né, que ela, concluindo também, analisando sobre o abandono, né, ela diz, o pensamento não tem lugar sem o impulso violento de um abandono, de um desenraizamento, de um exílio, de um desterro ou de uma expropriação. É isso. E deixa eu
pausar aqui e parar para eu ver vocês. Super obrigada. Elzimar, é uma Nanda, eu vou te chamar de Nanda, mais fácil. É uma pesquisa extensa sua, né? Em vários autores, né? Filólogos. Foi. Impressionante. Quando eu projetei ela, Ilana, eu não achei que fosse ser tão longa, porque eu pensei assim, eu vou trazer 1 ou 2 poemas de cada livro, né? Então, até é bom eu trazer mais poetas para comparar, que eu ainda tinha um pouco, digamos, eu tive uma ilusão de que o exílio aparecia pontualmente, e aí depois que eu fui me dando conta que não, é algo que toma totalmente, né? Toma todos os espaços da obra e do pensamento do escritor, então acabou sendo realmente mais extenso do que eu pensei. Olha, eu achei seu trabalho lindo, Elzimar, e fiquei bem assim, o tempo todo que você estava lendo, eu estava viajando, imaginando aonde que o exílio levaria. E no caso do... E são vários lugares muito diferentes, né? Eu queria saber para você se, na literatura política, como é visto o exílio, porque você continua no país, né? Você escreve fora. Como é o nome daquele poeta maravilhoso que foi ameaçado de morte? Meu Deus do céu! O Rushdie? Brasileiro? O Salman Não. Rushdie? Isso. Isso. Sabe, você continua, de alguma forma, sob o poder. Até tem uma hora que você mostra, né? Que no exílio, a saudade, quer dizer, o exílio, ele não está mais submetido ao poder, porque você está fora do seu país, está fora do poder do seu país, da governança do seu país, né? E então eu fiquei imaginando o que você acha, se essa poesia política toda é falada com segurança ou ela é tão arriscada como se você estivesse lá dentro. Por exemplo, o Goulart, ele mandou ver. O Poema Sujo, ele mandou ver. Porque tem umas horas que ele engrossa mesmo, né? Contra a ditadura, etc. E isso não aconteceu nada com ele, né? Ele estava protegido. Eu queria saber se o exílio protege ou não protege, e se saudade e exílio também são sincronizados sempre. Se existe exílio sem saudade. Eu acho que do Rushdie não tem saudade, né? Ou tem, não sei. Sabe, se essa ligação ela é refletida sempre na saudade, sabe? Você com o seu território natal. Ou não, é uma fantasia, né, para você fazer, porque a gente, dados mesmo, eu acho que só na literatura política, mesmo o grau de liberdade que se tem fora do país. Eu acho que ele dá Liberdade mais... interna, né? Eu acho que ele dá mais liberdade, igual você estava falando, porque está fora do domínio, né? Tá um pouco fora do alcance. Acho que o Rushdie tem 1 ou 2 coisas um pouco diferentes, que inclusive o alcance do Rushdie ele é um pouco mais complicado, porque ele não é um banimento nacionalista, ele é um banimento religioso, e a religião se pretende universal, o que geralmente a nação não se pretende. Então, o banimento dele em relação ao Islã é algo um pouco mais intenso nesse sentido, porque parte do lugar de que em qualquer país, em qualquer nação, ele tem o direito de... Ele teria, né, para quem é do Islã, o direito de fazer cumprir a pena. Né? Tanto que ele foi atacado, tem 2 anos isso, não foi? Ou foi o ano passado? Ele foi atacado. Ele foi esfaqueado depois desses anos todos, acho que tiraram o olho dele. Né? Agora, eu te falo, tem saudade? Quase tudo que ele escreve ainda está relacionado ao passado dele. Eu lembro de ter lido um livro dele que eu achei lindo, que agora eu não vou lembrar, porque mas que se passa na Índia da infância dele. Por que você não botou ele na sua pesquisa? É um caso Um tão pouco... radical. É um caso bem radical. Um pouco porque realmente eu queria cobrir vários brasileiros que meio que não estão considerados. Por exemplo, há muito tempo não se... O Tiago de Mello, esse último livro dele, quase A minha ninguém geração estudou. odiava Tiago de Mello, impressionante, mas odiava, queria matar ele. É engraçado, e agora ele está sendo relido com carinho.
Eu estou vendo Eu- nas novas gerações. A minha... Ele tem um artigo de 84 que acaba com ele. Um cara escreveu Não, um artigo todos, dele em todos, 84 que... Eu odiava aquele homem sem pensar por que eu odiava. Tinha uma coisa ali que ele travava. Toda uma geração travou. E Será que é ninguém o fato dele estudava ter no curso trabalhado dele, como né? adido cultural, representando o país? Não, Foi é por numa causa do discurso dele, porque estava tudo muito irônico, estava muito deboche. Ah, Você era outro tema da ditadura. Esse tipo de dicção política do Tiago de Mello é pré-golpe. Uhum. Então, achavam uma coisa politicamente antiga, aquela poesia que sectária. Vocês viram ali É. mesmo, na estruturação. Como ele tem um momento que ele vai dizer que ele fala assim, eu não sou um poeta, eu sou um cantador. Mas Aí você você vendo, vê... eu gostei. É. Eu falei, cara, eu estou eu odiava. Sim, porque naquele universo da Entendeu? Tropical, ele era muito, digamos... ele tinha uma coisa, até no final da vida, ele tem uma personalidade um pouco de pregador, por assim dizer, né, na poesia dele. Ele tem esse lugar. E em alguns poemas não funciona muito bem, é verdade. Né? Mas o Moacir Félix também, praticamente ninguém está estudando. Nossa, esse então ia ser queimado. São os horrores, são os cancelados da minha geração. Como eu comecei a ser leitora lá para 85 para frente, eu não estou nesse É melhor, universo. porque você consegue ler, porque esse negócio de cancelamento muitas vezes é injusto. E eles eram todos cancelados, todos esses aí. Eu sei. Menos o Ferreira Goulart. O Eles não Tiago de entravam nos Mello, cursos de... deixa eu fazer uma pergunta cronológica. Ele é considerado da geração de 45? Ele foi considerado, sim, porque quando ele saiu, ele era bem aquele poeta formalista, metafísico. Pois é. Ele tem três livros de poesia dele. Que a Elô tá Não era com a falando, coisa por aí. política, era com Pois então, sectarismo político. essa geração de Política do 45, PC. Era depois assim, do ardor modernista, veio essa geração meio mole para nosso olhar daquela época. A gente viu os modernistas com muito mais empolgamento do que o pessoal da chamada geração de 45. Por isso que eu perguntei se ele se encaixa nessa geração. A gente não gostava, achava aquela mas política. O livro que ele faz a partir de 58, vocês viram aqui pelos poemas que eu mostrei, rompe completamente com esse formalismo metafísico. A partir do momento que ele lança Faz Escuro, Mas Eu Canto, 65, ele se torna um poeta engajado. E ele se torna poeta de plataformas. Em 80 para frente, ele abraça a plataforma ambiental, um lugar assim que acho que aqui no Brasil ninguém ainda estava... Né? Ele abraça muito essa questão da plataforma ambiental. Eu acho que tem muitas questões, inclusive quando eu leio ensaios como o do Robert Vargas, na verdade, todo aquele livro, né? É interessante eu tentar reconstruir uma geração que, obviamente, que não foi a minha, e o que eu tento ver a partir daquele momento, até porque eu estudo os anos 70 já tem um tempinho, eu estudei os anos 70 desde o Calabar, lá no meu mestrado, e... você tem um lugar muito interessante, que é um lugar em que a vida política está vetada. É simples, a vida política foi vetada. Tem tanque na rua fechando o Congresso, tirando o Supremo e colocando atos institucionais. Você não tem mais vida política. E é claro que você tem toda uma geração de jovens que vinha, inclusive muitos bastante mobilizados ali já há algum tempo. E essa geração, como diz o Belchior, uma música que andou fazendo aí, viralizando nas redes sociais ultimamente por causa do comercial, o sinal está fechado para nós que somos jovens, então que eles entram com a vontade de que o teatro, a poesia, a literatura, a arte devolva e dê vida política, só que não vai. A arte não substitui a vida política, ela é um campo de combate político, mas ela tanto não substitui
que você continuou com os espaços fechados. Então, é um pouco assim, quando eu vejo esses livros, às vezes eu fico até com pena. Também tem muitas críticas sobre o Tropicália, tipo assim, gente, eles não têm projeto de país, mas, gente, eles são músicos. E o Tropicália, mas eles se queriam políticos, era uma coisa comportamental. Era política comportamental. Mas eu acho que tinha esse desejo, até mesmo nessa cobrança dos próprios artistas, de que eles tinham que resolver, e simplesmente assim, não é a arte que resolve. Acho que ela é um espaço, um dos espaços de luta, mas ela sozinha não resolve. Era esse, os tropicalistas faziam um tipo de política e os cancelados, eles eram crentes da política. Isso. Então, a briga era ela. E você é engraçado que você pegou os dois. Aí eu achei coisa maravilhosa. Exatamente. Maravilhoso. Mas você podia pontuar um pouquinho isso, que eles são inimigos. Não vou falar que são inimigos, não. Posso até falar que entraram em contexto reagia. Não, mas o contexto reagia muito diferente a cada um deles. Caetano era um deus, Gil era um deus, Zé Celso era um deus, mas o Tiago de Mello era um monstro. Mas você sabe, Heloísa, que você está me falando isso, tem muitas informações que você está me dando que são informações que não estão escritas, porque uma das coisas do cancelamento é o silenciamento. Isso é memória. Isso que eu estou falando. São memórias suas, justamente por isso, porque o cancelamento silencia, e aí você nem sabe o que aconteceu. Mas isso é coisa de velho, é lembrança de velho, que se não escrever, né? Acho que o Cacaso escreveu, mas foi o máximo. Mas mesmo assim não tenho certeza se ele falou Tiago de Mello e de C. Félix. Eu estou atrapalhando, como não, sempre. Não, você está não, está ótimo, não está atrapalhando nada. Mas é que eu bagunço as coisas, eu fico puta. Não, Elô, para com isso. Porque não está sendo cancelada, é porque... Não, vamos voltar para o exílio. Não, é gostoso conversar, nossa, é melhor do que não ter ninguém falando nada, por favor. Eu estou gostando de te ouvir, porque realmente eu não tenho essa memória, é muito interessante saber. Ela é personagem do seu trabalho. Eu sou personagem. Você entrevistado Elô, tá vendo? Pois eu ainda entrevistarei para fazer um apanhado sobre a poesia dos anos 70. Peraí, mas gente, fala do Volta à Poesia. Ana Maria, sua supervisora está querendo fazer um comentário. Adorei esses comentários. Eu só queria comentar que realmente Tiago de Mello não entrava nos cursos de letras, era considerado uma poesia menor, a gente não estudava Tiago de Mello. E eu tinha até o Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Mas na universidade tinha um movimento nos anos 70 de partidos, né, de esquerda, lutando e programando passeatas e não sei o quê. E quando chegou o Caetano, entrou naquela coisa do tropicalismo, a gente também achava que o tropicalismo era um oba-oba, porque não estava assim, tão seriamente enfrentando a ditadura. Então, a gente também tinha uma restrição ao tropicalismo naquela época. O Chico foi cancelado, o Chico Buarque foi cancelado. Então, porque era bom moço, de esquerda. Foi cancelado. A gente gostava do Vandré, que tem um destino horroroso, né? Vandré. Exatamente, pobre do Vandré. Na época era o Vandré, né? Quando teve aqueles festivais de música. A gente tinha uma música mais engajada, né? Que é para dizer que não falei de flores e outras coisas. Então tinha essa coisa, a esquerda festiva e a esquerda verdadeira. Então, eu vivia a ditadura na faculdade, cassação de professores e tudo, e tinha... Depois a gente olha para trás e começa a rever esses autores. Eu adorei o Tiago de Mello lido ali, eu achei que bom. Interessantíssimo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para vocês todas, que eu estou percebendo que existe dois exílios aí, né? Existe o exílio que faz com que a pessoa tenha que sair, porque ele é, de fato, posto para fora,
Ele está mais livre, mas ele não pode voltar, então é uma liberdade que tem uma fronteira nítida, e tem uma coisa que a gente não chama de exílio, e não é exatamente exílio, mas que é também uma forma de exclusão, né? Uma forma de exclusão por um grupo de, entre aspas, patrulhas iguais. ideológicas. Patrulha ideológica, que é uma violência. Você viveu isso, todas nós aqui. Ela não... Todos nós são dois, né? Hã? Todos nós são 2, 3, né? Pois todos nós aqui, esse grupo nossa geração. Pequeno, o resto não. Mas eu me lembro do artigo do Kaká, inclusive, indignado, porque a patrulha ideológica era uma espécie de cancelamento antes da internet, igualzinho. interno, de seus iguais. Sabe, daqueles que deveriam ser seus iguais. Exatamente. Então, eu acho que o Caetano provavelmente tinha noção dessa crítica à Tropicália, os outros deviam ter uma noção. Então, eu fico imaginando, quer dizer, que tem um elemento dentro dessa saída dessas pessoas, que é uma impossibilidade de volta por motivos políticos e uma impossibilidade de diálogo. Exatamente. Certamente. Isso é importante para você. É um exílio mesmo que fica. É um pouco o que ela falou sobre certos poetas. O poeta é um exilado mesmo quando ele não sai do seu país, né? Exatamente. E o Blanchot vai dizer que é isso mesmo. O Blanchot vai dizer que é isso. A condição existencial do poeta é o do exílio. Aí alguém estava falando, mas ele é mais livre e tal. Eu falei, concordo, mas eu só queria fazer um adendo importante. É a liberdade do abandono. A liberdade de quem está ao abandono. Não é a liberdade de quem está protegido, que tem uma morada, que tem uma estadia. Então, é uma liberdade que você goza, desde que você aceite os termos de estar em abandono, de não ter uma morada. Eu acho que tem mais uma coisa, que é a condição de estrangeiro. Uhum. A condição de estrangeiro não te dá tanta liberdade. Eu acho que o Vitor, que está estudando os refugiados, pode pensar sobre isso, até sugerir que ele olhasse com mais cuidado o seu trabalho, os autores. Porque quem está num lugar que não é o seu lugar, ele não está em casa, ele não está livre, porque ele não é livre quando ele é estrangeiro. Ele é o outro. É o outro. Né? Não, que é a questão que, por exemplo... de matar de bom. Nesse quesito do imigrante. Sim, ele é o outro, ele é o estranho, né? O estrangeiro, né? O Said, né? O Said é tudo. Porque exatamente, ele é o outro mais radical. Exatamente. Sim, é o outro mais radical. A Júlia Kristeva também vai ter um livro sobre que o Blanchot trabalha com Abraão, ela trabalha com Ruth. Né? Estrangeiros para nós mesmos, né? Estrangeiros para nós mesmos, né? Isso, estrangeiros para nós mesmos. Estrangeiridade como uma possibilidade de condição individual, né? Exato. E tem assim, e aí a Ana vai falar de novo, Ana. O que era? O Júlio Cortázar, o Júlio Cortázar que se autoexilou e o Jorge Luiz Borges que fazia uma coisa ao contrário, né? Ele dizia, por exemplo, que os argentinos eram europeus no desterro. Então, é coisa cultural, né? Então, são outras possibilidades. Mas o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que o brasileiro é desterrado em sua própria pátria. Em Raízes do Brasil. Somos desterrados em nossa própria pátria. Não, eu só queria comentar que tem um intelectual brasileiro que ele era aqui do Rio de Janeiro, o Sérgio Coquis, o pai dele era da Letônia, e ele estava engajado na guerrilha e fugiu através da Bolívia ou do Peru, foi para Estrasburgo fazer uma especialidade. Ele era formado em filosofia, tinha escrito aqui um livro sobre Kafka. Foi para Estrasburgo e ficou 1 ano ou 2, fez um curso e pediu asilo no Canadá, onde ele vive até hoje. Então, ele já escreveu 20 romances, só um é traduzido para o português, porque ele teve que adotar outra língua, aquela questão de tu não ter língua para se comunicar. Então, ele teve que adotar o francês para escrever,
E desses 20 romances dele, vários romances falam do Brasil. Por exemplo, o primeiro dele, que é Pavillon de Miroir, que foi traduzido por Casa dos Espelhos, um capítulo é de alguém que está exilado num país frio, sem dizer que é o Canadá. E outro capítulo é aqui no Rio de Janeiro, que é o momento da infância dele. É um livro lindíssimo. Foi feita uma tradução no Brasil há muito tempo pela Record. Então, a condição do exilado, assim, ele é um outro, no outro país, ele escreve, mas ele está escrevendo em francês, mas falando do Brasil, falando da ditadura argentina, da ditadura chilena, em francês, né? E o último livro dele que eu analisei é Rância. E aí é um personagem brasileiro que está exilado na Alemanha, que entra aqui clandestinamente, que é parecido com o livro do Garcia Marques também, que tem um cineasta que entra clandestinamente no Chile, né? Então, é bem... E, na verdade, ele entra naqueles escritores que são translíngues, né? Que tem que adotar uma outra língua para poder se comunicar, para poder fazer a sua arte, mas que tem a memória, impregnado com a memória do lugar de origem, né? E tem um livro muito interessante sobre o exílio do próprio Todorov, né? Que saiu... Tem, ótimo. É maravilhoso aquele livro do Todorov. Maravilhoso. Muito bom. A ideia de exílio ela é fascinante. Deixa eu ver se está aqui. Fascinante. E é a tal história, né, que ela mencionou lá, acho que, inclusive em relação à origem da palavra, mas a relação entre exílio e morte é muito próxima, né? Muito. Muito próxima. Porque, de alguma forma, socialmente, para o seu país, você está morto. Seu país de origem. A Agamben vai falar socialmente isso. morto. Esse eu não li. A Agamben, ele fala lá no Homo Sacer, né? Ele tem um capítulo lá que ele vai tratar especificamente do banido, do exilado, do Argos, né? Que é o homem-lobo da cultura germânica, que ele exatamente era colocado como quase considerado entre a vida e a morte, entre a cultura e a natureza, entre o humano e o não humano. Ele realmente era considerado homem-lobo, porque eles iam para fora, né? Porque, na verdade, é muito interessante. Se você for pensar, nós éramos nômades. Nós nos tornamos sedentários. Construímos a nossa polis a partir da organização, principalmente sedentária. A partir do momento que, nas culturas anteriores, né, o Agamben vai analisar isso, você vai para o exílio, você é relançado na vida nômade. Você é devolvido para a vida nômade, que é a vida anterior. Só que aí é muito interessante, porque você tem, a partir dos anos 70, o pensamento de que a vida nômade ou o nomadismo, nesse sentido da liberdade. A vida nômade é boa quando você está no seu grupo, então todo mundo se desloca. É como se o país mudasse de continente. Mas quando você sai para uma vida nômade como indivíduo, a realidade é bem outra, né? Mas, Wagner, por exemplo, você tem hoje no mundo inúmeras campos de refugiados, nunca teve tanto campo de refugiado, que são lugares exatamente que você não está em nenhuma nação, você não está em nenhum lugar, você não está pertencente a nenhum direito específico, né? Às vezes a ONU tenta encampar isso, mas a ONU é uma organização de nações. Às vezes as pessoas não entendem o que é a ONU, ela é uma organização de nações. A premissa dela é que as nações é que mandam no mundo e se organizam naquela organização. Você não tem, de fato, nada supranacional, né, que dá, de fato, direito para alguém que está fora de uma nação. Então, quando você vê esse lugar do Argos, do homem-lobo, ele está entre a cultura e a natureza, ele não entrou no universo da polis, né? Que é uma das questões muito importantes lá para os gregos, né? Que a vida que eles consideravam como bio era a vida que estava na polis. Fora da polis, você é animal. E é impressionante, né? Falando essa coisa do nomadismo para a vida sedentária, como a civilização, entre aspas, né? Vamos chamar tudo de civilização, processo civilizatório,
ele vai cada vez mais criando fronteiras e barreiras, né? Você agora você não é mais nômade, você é sedentário, então você cria a proliferação de pessoas, a fome. Depois a gente tem a revolução industrial e a gente cria o abandono da natureza, a exploração da natureza. Realmente não é uma história bonita, né? Impressionante. E aí você cria a guerra. A guerra sempre existiu, mas eu digo, a guerra nacional, que é uma coisa de uma crueldade inacreditável, e o exílio, nesse sentido que a gente está falando agora, que tem várias formas. Antigamente, o exilado era o cara que era inimigo tal, ele vai para lá, fica lá, esquecido. Agora não, você tem o exílio dos seus iguais, você tem o exílio do nacional, você tem o autoexílio, é uma loucura o que, né? A complexidade, como ela vai, de alguma forma, criando, vou falar a palavra que eu estou pensando, criando sofrimentos, não é isso? É uma coisa impressionante. Claro que alegrias também, mas ela vai criando barreiras e limites em que a gente só se dá conta com projetos assim, quando fazem esse tipo de análise. E a gente se pergunta, poxa, mas o cara está lá, está protegido, saiu do perigo. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque, enfim, são muitos elementos. Eu acho interessante você ter... Eu fico feliz de você ter feito essa pesquisa num núcleo em que os estudos culturais é predominante, porque ela é extraordinariamente interdisciplinar, sabe? Não dá para pensar nela, né? Total. Impressionante. É uma complexidade que, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai percebendo, né, como essas coisas vão longe. Uhum. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Eudimar. Obrigada. Parabéns, Olha, Ana. você vai publicar? Você tem planos de publicar? Eu já tenho 2 artigos publicados, os 2 artigos do Caetano já saíram em revistas, uma saiu na revista Mosaico, da FGV. Sim, muito boa. E a outra saiu aqui na Letras e Letras. Por coincidência, as 2 do Caetano foram as últimas que eu mandei, mas foram as primeiras a publicar. Preconceito com o Thiago Ribeiro. Então, você faz favor de compartilhar conosco, através da Rosângela, tá? Os nomes, a possibilidade, se tiver link desses artigos. E se por acaso isso se transformar em mais algum texto, em mais algum resultado, compartilhe. Aí eu já tenho artigos que estão submetidos, né? Estou aguardando, porque tem revista que é mais lenta para resolver. Tem alguns artigos, mas eu ainda quero submeter no mínimo mais 3. Ainda tem pelo menos mais 3 artigos aqui para serem submetidos. E a minha ideia é que depois de publicar, eu acho importante a gente, principalmente que eu tive a licença do ensino público, acho importante que o que eu fiz seja primeiro publicizado o máximo possível. Aí depois que tiver tudo em revistas, eu vou organizar isso, e eu vou pensar, e aí sim, estruturar como livro, estruturar, porque do jeito que vai, cada um vai isoladamente, dentro do livro, aí a gente consegue discutir fazendo esses links, esses elementos que conseguem fazer a comparatividade mesmo, tanto dos temas de cada um desses artistas, quanto também a própria experiência de como o exílio funciona para cada um, aquela questão de por que o brasileiro é tão... porque temos ainda como esse poema nevrálgico, quase que o nosso complexo pessoal, ou pelo menos complexo nacional, essa questão da canção do exílio, o que há de tão forte nesse... eu tenho já várias hipóteses nessa questão. Você sabe que saiu... tem um cara que também é do PAC, chamado Fred Góes. Ele escreveu agora, quando eu digo essa semana, me mandou um draft de todo o percurso da canção do exílio. Eu vou te mandar. No samba, na poesia, em vários lugares. É um percurso gigantesco. É gigantesco. Não há quem não mencione. Eu imagino
poesia, está dentro de música, está dentro de peça teatral, isso que é uma coisa impressionante. E ele só vai mandar para ela por quê, Elô? Porque esse exclusivismo. Eu acho que ele vai publicar na Z. Eu pedi a ele para publicar na Z, porque Isso. Exatamente, porque serve a todos nós. Eu falei com ele, vamos ver se a Bia gosta. Eu achei assim... Os poemas paródia, né, da Canção de Exílio, Murilo Mendes, Oswald de Andrade. Exatamente. Como é que ele pegou, né? Como Elzimar disse isso, como é uma coisa do imaginário brasileiro muito forte. Porque passou por isso tudo. Até hoje você tem ainda gente referência na Canção do Exílio, é incrível. E aquela canção Marginalia 2, do Torquato de Gilberto Gil, ela faz umas inserções muito interessantes a partir da Canção do Exílio. É bem instigante o que eles fazem. Eu tive na UNB uma professora, a Silvia Cintrão, até eu conheço um pouco a Canção do Exílio por conta dela. Ela foi professora de algumas disciplinas, ela publicou um livro só sobre os poemas também da Canção do Exílio. Então, é muita coisa, a professora Silvia Cintrão. Me dá a referência. Olha, é muito antiguinha, lá da época da Ana Bloom. Eu vou procurar aqui e te mando. Eu mando o Fred para ele aumentar para ele ler e referir no dele. Eu coloco lá para Rô compartilhar, tá, Rô? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. A Rô está de parabéns também, porque a Rô está conseguindo que a gente faça esses encontros todos e ela está cuidando de toda a parte, inclusive, que não é especificamente a especialidade dela, mas que ela está saindo muito bem, que é a parte de técnica mesmo, né? Tá. Show. Ela é um show. Rô é Rô. Mas, olha, esplêndido trabalho. E tomara que você, pelo visto, já escreveu uma série de artigos, ou você vai fazer um livro, ou você vai fazer uma coletânea. Mas o livro no livro ela pode colocar esses artigos e fazer uma discussão teórica inicial, assim, sobre todas essas facetas do exílio, todos os significados. Vai ficar bem bonito. Bem bonito. Né? Olha aí, você tem uma excelente pessoa do seu lado aí, que acaba de falar, para te ajudar a estruturar esse livro. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero, depois que eles forem publicados, para garantir o ineditismo, né, voltar e também garantir, porque tem algumas coisas que a gente sempre faz num artigo para garantir, ficar ali, mas dentro do tema da revista, e eu poder reescrever eles de forma um pouco mais livre, mais focado no exílio, na saudade, que é o meu interesse, mas é claro que eu não vou partir do zero, né? Eu já tenho, olha, só dos artigos que eu já submeti, eu já tenho mais de 100 páginas, então já tenho eu já tenho um TCC. Se vocês me pedissem o TCC, eu já tenho um. É um TCC imenso. Tem 2, no mínimo. Mas você sabe que meu TCC foi de 100 páginas, porque minha primeira orientadora, lá nos idos dos anos 95, ela estava empolgada e ela me pediu um TCC de 100 páginas. Eita. Quem manda escrever bem? Sobre o diabinho da mão furada, lá do Antônio José da Silva. Olha, olha só. Professora gente, Kênia. A gente vai te prometer que não vai colocar o seu relatório final online, assim que o site ficar pronto, porque primeiro você tem que publicar esses artigos. Eles estão submetidos. Pode deixar, promessa. Eu preciso que fique, né? Aí os 2 que eu tenho, se vocês quiserem dar uma olhada, aqui na revista Letras e Letras da UFO, já tenho publicado, sobre as imagens afrodiaspóricas do Caetano Veloso. Manda o link para botar no... Não, agora não, manda para a Rô, ela botar no site. É verdade. E o outro que eu falei lá na revista Mosaico, aí eu vou falar um pouco mais sobre a questão da canção, né? Como é que funcionou ali essa discussão da identidade nacional na canção popular. Maravilha. Então, a gente tem muita coisa para ler, não é? E para aguardar, não é? Temos que ler e aguardar os vários trabalhos da Elzimar, da Nanda.
Muito obrigada, Nanda. Gente, muito obrigada. Muito feliz com a participação de vocês. Tá? Esperamos pelo Jorge. Não, Jorge, eu queria falar. Você me liga totalmente pronto, acabado e audível. Fala. Não, estou falando com o Jorge. Me liga assim que a gente desligar daqui, telefone. Então é para já. Só terminar agradecendo a Nanda por ter me procurado para a gente fazer esse trabalho, que é muito interessante. Nanda, eu desejo que saia esse livro, que você construa esse livro com todo esse material que você já tem, que eu sei que você se dedicou demais, assim. Um ano de exílio. De exílio. De exílio, lendo e escrevendo, né? Então, foi muito bom. Gente, quando a gente está fora da sala de aula, já é um exílio, né? Quando eu voltar para a faculdade, eu vou estranhar, gente. Eu estou 1 ano de chinelo e moletom. Institui essa moda de chinelo e moletom na faculdade, vai que pega. Quando eu voltar, vai ser um momento diferente. Voltar do exílio agora. Tá bom. Será muito bem-vinda. Não vai ter cancelamento algum. Não. Que bom.